quando a gente aprende aqui na igreja sobre honra, eu estava pensando ali na cadeira, quando o pastor me deu uns minutinhos para falar com você, e eu pude perceber que você tinha me ensinado isso há muito tempo sobre honra. Honra, quando você me ensinou, quando eu ficava doente, a gente tinha que pedir primeiramente para Deus. Essa foi a primeira honra. A segunda honra, quando você dava o seu tempo, que nunca na minha vida eu vou esquecer. Nunca na minha vida eu vou esquecer quando você vai no meu serviço e leva a pipoca. Quando você vai no meu serviço e todo mundo fica morrendo de inveja. E eles ficam falando assim para mim, tem um lá que perdeu o pai, e ele fica chamando meu pai de pai, eu fico super brava. Porque ele é meu. Eu até falei para ele assim, eu te empresto só um pouquinho. E eu quero dizer para você que obrigado por você me ensinar sobre honra. Obrigado por você deixar quase ter uma fazenda em casa. Obrigada porque nas simples coisas o Senhor me ensinou que a gente, e eu não consigo ainda praticar isso. Você me ensinou que eu nunca pude maltratar as pessoas, porque um dia eu posso precisar delas. E eu vejo que aconteceu muito isso com você. Muitas pessoas falaram coisas pesadas para você e você recebe elas de novo. Que eu posso perceber isso, que isso tem marcado a minha vida. Não só hoje, mas como casado, o Senhor ainda continua marcando a minha vida. O Senhor marca a vida de outras pessoas, não só a minha. Quando você fica feliz, quando você me leva para conhecer os seus amigos no Detran, quando você faz a minha CNH sair em um dia, sendo que ela demora uma semana para sair, e leva no meu serviço. Quando você fala assim, cuidado menina, anda devagar, senão eu vou te tomar essa moto, você me honra. E eu quero te honrar, eu quero fazer isso o resto da minha vida, eu quero que os meus filhos te honram, porque a primeira coisa que o Senhor me ensinou foi isso. A primeira coisa que você me ensinou foi vir aqui na igreja, sentar e dormir no chão. E escutar o Senhor. Eu lembro das noites que você orava pela gente. Uau. Eu lembro das noites em qual o Senhor ficava desesperado quando a gente ficava doente por vontade de comer alguma coisa e não sabia o que fazer. Pelas vezes de você me levar para comprar as roupas e nunca questionar a longura dos lugares. Por você me levar nos trabalhos, na casa das minhas colegas, onde o pai delas não fazia isso com elas. E eu pude perceber também que honra é a gente não ter vergonha do nosso pai. É a gente não ter vergonha de ir nos lugares com o Senhor surgindo de graxa. E isso me ensina que o Senhor é trabalhador, que eu preciso ser assim também. E eu quero te agradecer por tudo, eu sou muito grata. E eu quero te dizer que continue assim. Você é um cara de caráter, e eu sei que o Senhor tem ajudado não só as outras pessoas, mas principalmente os da sua casa. E eu tenho certeza que o Otávio vai seguir o seu exemplo, a Manuela também, e futuramente o meu. Qual o choro, Bira? Primeiro eu queria dizer obrigado, Pai. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu perdi minha mãe quando eu tinha 13 anos. E ele é um exemplo de cara que eu quero ter como marido. Eita. Ele não abandonou minha mãe. Ele viu minha mãe ficar careca, ficar mal, ficar realmente muito mal mesmo. E ele não abandonou ela. Ele esteve com ela todo momento, todo segundo. E se preocupava ainda comigo e com a minha irmã. Ele não abandonou a gente. Ele cuidava. Ele aguentou todas as minhas crises de hormônios e outras coisas. As birras. Ele cuidou de mim. Ele fez eu me tornar uma pessoa que eu nunca imaginava ser. E é com a ajuda dele que eu ainda cresço todo dia. Não de tamanho, graças a Deus. Mas ele é o exemplo de cara que eu quero ter do meu lado. Ele não abandonou, ele cuidou, ele é um exemplo de amor para mim. Eu agradeço muito a Deus por ter transformado a nossa vida depois disso, porque ele conheceu a Rose. E com isso,
ele conheceu Jesus, que mudou totalmente a nossa vida. Oh, glória! A gente brigava muito e a gente continua brigando porque é normal, mas são coisas hoje pequenas, a gente não consegue mais ficar separado, não aguento mais ficar um dia longe do meu pai, que já é uma coisa que me dói. E eu queria te agradecer por ser essa pessoa tão especial para mim. E não tem palavras que medem o meu amor por você. E desculpa por errar tanto, mas eu te amo muito. Meu maior medo de casar era de passar fome. Essa era a minha maior preocupação, de chegar um dia, minha mãe pedir alguma coisa para comer, não sei, e eu não ter dinheiro para comprar. Já aconteceu já o casamento, mas eu já acostumei. Só que agora eu vejo como que era o meu pai. Não sei se vocês sabem onde é o Canaã 2, ali próximo do Jockey Club. Por várias vezes, meu pai trabalhava à noite e trabalhava na Sacoplástica, quando era ali ainda na Marcelino com a Coronel Ponciano. E às vezes ele perdia o ônibus e ele vinha a pé trabalhar, debaixo de chuva, colocava um monte de saco de lixo no corpo para não tomar chuva e vinha até ali a Marcelina, até na Sacoplástica para trabalhar. Eu vinha ele, depois da cirurgia que ele fez da hernia de disco nas costas, e trabalhar com dor, porque ele tinha uma família para sustentar. Ele saía de casa às vezes sem nada no bolso e voltava com um monte de coisa. Ele se virava. E isso eu trouxe para mim até hoje. Tem vezes que eu estou lá desesperado no final do mês, minha esposa não mede ficar pedindo, ficar reclamando, graças a Deus, mas eu como esposo, como homem da minha casa, eu fico desesperado. E eu lembro de cada atitude que meu pai tinha de suprir a família. E eu trago isso para mim, Pai. De todas as atitudes maravilhosas que você teve de exemplo, essa que mais marca a minha vida. Mas também teve os momentos de turrão também. Como eu ficava nervoso quando eu queria ir para uma festa com meus amigos, meu pai não deixava. E nas festas com meus primos, para farra, e ele não deixava. Eu ia para a festa de aniversário de amiga minha, da escola. Ele e minha mãe ficavam esperando eu chegar para cheirar minha boca, para ver se eu tinha fumado ou bebido alguma coisa. Eu não deixava usar um colar, não deixava um penteado diferente que eu fazia no meu cabelo, já era o suficiente para ficar nervoso. Me batia quando tinha que bater. Eu lembro que na frente da minha casa tinha uns matagal, na época do Canaã 3, eu fugia para aquele mato. Mas quando voltava não tinha jeito. Mas uma vez eu roubei um relógio na escola, perguntei a hora pro cara e ele não sabia, não quis me falar. Falei, então bem, então você vai ficar sem teu relógio. Esperei ele ir pro intervalo, fui lá e roubei. Quando eu cheguei em casa, comecei a mostrar pra minha mãe e tal, meu pai acordou, esse relógio. Olha o que eu achei. Na hora eu comecei a gaguejar, levei uma surra, querido. Levei uma surra. Hoje não roubo mais relógio. Ia ser ladrão de relógio. Não roubo mais Se nada. não fosse o cacete que o pai deu. Nunca mais roubei nada. Mas, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida. Na sua simplicidade, na sua humildade. Você é o meu herói hoje. Eu amo demais o Senhor, sabe? Simplesmente porque é ser meu Pai. Teve as suas falhas e eu te perdoo de todas elas, o Senhor sabe disso. Mas muito obrigado por você ter sido esse homem turrão, porque hoje eu sou um homem que sou. Por me prender no quarto, não deixar brincar na época de prova. Falava que me ia bater se eu tirasse nota vermelha, eu ficava com medo de tirar uma nota vermelha. Mas hoje faço uma faculdade, tenho um trabalho super bom, por causa que um dia você fez tudo isso por mim. Muito obrigado, eu amo o Senhor. Pode aplaudir, irmãos. Bom,
que eu vou falar do meu pai? Fala pra ele, viu? Meu pai é o exemplo de homem que eu quero ser. Nas pequenas atitudes do dia a dia, nos pequenos exemplos que ele dá, às vezes sem falar nada. É o tipo de homem que eu quero imitar, que eu quero me tornar. É o tipo de marido que eu quero ser, a determinação dele, é o tipo de determinação que eu quero ter no meu trabalho. Enfim, ele é um grande exemplo para mim. E eu quero imitar ele em todos os sentidos. Eu quero ser ele de novo, porque ele é um exemplo para mim. E é isso. Diferente do pessoal que até agora falou, eu sou uma pessoa que hoje meu pai não está aqui. E talvez eu represente muitas pessoas que estejam na mesma situação que eu, que talvez chorou aqui porque viu um filho abraçar o pai, e você olhar para o lado e não ver o teu pai. E assim sou eu. Desde que eu me conheço por gente, que eu comecei a ter consciência das coisas, e da escola, e de tudo, de todas as coisas que enfatizava o dia dos pais, eu sempre sofri, eu sempre tive uma dorzinha, porque desde pequeno meu pai ele tinha uma rejeição. Depois de 21 anos eu conheci meu pai, inclusive foi o ano passado. Ontem eu fui na casa do meu pai, né? E mesmo assim eu não consigo ter aquela. Eu já liberei o perdão para ele. E hoje meu irmão falou que eu tenho meu irmão falou um negócio para mim que aquilo ali fez valer todos os 21 anos que eu não vi meu pai. Aquilo ali fez valer a pena. E o fato de eu ter ido na casa dele ontem foi mais por causa disso. Meu irmão falou que queria ser como eu era e não como meu pai era. Por tudo que ele já viveu, por tudo que ele já viu meu pai fazer. E eu não conhecia meu pai. E nesse tempo todo, eu com meus 19 anos, brincadeira, meus 22, eu procurei muita referência e sempre culpei algumas coisas, atitudes erradas, porque eu não tinha pai. Eu sou assim porque eu não tenho pai. Eu erro porque eu precisei de um pai para que ele, quando visse eu errando, ele me consertasse, me corrigisse. No entanto, eu vim para essa igreja, né? E um dia um carequinha, naquele tempo ele não era meio gordinho, não. Ele era mais magrinho, isso foi 11 anos atrás. Ele me abraçou. Eu tinha 11 anos. Se falar com uma criança de 11 anos, ela não tem muita consciência. Um dia esse cara olhou para mim e falou assim: você não tem pai, mas eu vou ser seu pai. E de lá para cá eu fui um filho bem difícil, né, pastor? Eu fui uma pessoa que deu bastante trabalho, porque realmente por sempre querer jogar toda essa responsabilidade minha, pelo fato de eu não ter tido um pai. E hoje eu falo, você pode até não ter um pai, você tem Deus, e sim, sobre isso não há dúvida, Ele é o seu pai. Mas se aqui tiver alguém, e eu faço um apelo para quem não tenha, se não tiver, eu não tenho um pai, adota esse cara como pai, velho. Pastor, eu quero te pedir perdão, porque em algum momento eu falei mal, mas eu ouvi que pessoas falassem mal do Senhor e talvez não te defendi. Os momentos que eu pude te defender, eu te defendi, e isso repercutiu bastante. Mas eu quero te pedir perdão, pastor, pelo o filho trabalhoso que foi, e por esse tempo todo o Senhor nunca ter desistido de mim. A última conversa foi no sofá ali, ó. O pastor falou assim: eu confio, eu acredito em você. E eu acho que qualquer filho gostaria de ouvir isso do pai. E outra coisa,
importantíssima. Filho que é filho, aceita correção. Se você não aceita correção, você é um bastardo. E é difícil aceitar correção? É difícil. Sendo orgulhoso como eu sou, é difícil. Mas eu quero aceitar sua correção, pastor. Eu reconheço sua paternidade espiritual na minha vida. É desse jeito, irmão. Chora, filhão, pode chorar. Amém, irmãos. Nenhum de vocês conhece meu pai. E eu queria falar um pouco, nesse momento de paternidade, de um pai que não foi um exemplo. Aqui temos muitos pais que foram um exemplo, um momento muito bonito. Mas eu queria falar com aquele que nesse momento pode estar pensando assim: o meu pai não foi isso. E que foi o meu. O meu pai, com 2 anos de idade, me mandou eu para o hospital. Eu sou fruto de um relacionamento extraconjugal e fui muito maltratado por ele. Talvez você tenha passado pela mesma dificuldade que eu, talvez você tenha vivido a mesma coisa que eu, ou talvez você, como os irmãos, tenha a sorte de ter um bom pai, de um pai que foi um exemplo para você, graças a Deus por isso. Mas para você que não, para você que ainda não perdoou seu pai, que ainda culpa ele por algumas coisas que você fez de errado na sua vida, eu aprendi que o meu pai foi meu avô melhorado. O meu pai, ele deu para mim, por meus irmãos, o que ele aprendeu com meu avô. E meu avô foi um homem muito ruim, muito severo. E bem no começo da minha conversão, eu perdoei o meu pai. Hoje sou um dos únicos filhos que tenho respeito dele, do jeito dele, mas ele respeita o homem que eu sou, o homem que eu me tornei. Eu, antes de casar, na minha vida mundana, a única oração que se pode se falar que eu tinha de Deus era essa: eu não vou ser igual ao meu pai. Eu vou ter uma mulher, vou cuidar dos meus filhos, mas uma coisa eu vou pegar do meu pai. Meu pai sempre foi trabalhador, e ele achando que se ele trabalhasse, ele fazia tudo o que ele podia fazer, que era obrigação de um homem por comida dentro de casa. Então, para você que às vezes tem mágoa do seu pai, tem ressentimento do seu pai, você querendo ou não, você aceitando ou não, seu pai é uma autoridade na sua vida. E se você não perdoar o seu pai, se você não entender o que seu pai é no mundo espiritual para você, você não vai decolar em quase nada na sua vida. Eu quero dizer para você que se você não teve a sorte de ter um bom pai, Deus é o melhor dos pais. E Ele vai te acolher nas suas necessidades, nas suas imperfeições. E entender que às vezes seu pai não é uma má pessoa. Ele foi o que ele reproduziu dos seus pais. E sem Jesus, vai saber em quantas gerações o meu bisavô foi assim, meu avô foi assim, meu pai foi assim. Mas Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. Com as minhas filhas, com as minhas 2 filhas vai ser diferente. Então eu queria incentivar você, se ainda tem alguma mágoa do seu pai, a chegar nele, a ligar para ele, que você vai ver que sua vida vai melhorar bastante. E os mais humildes também. Me orgulho da minha humildade. Boa noite. Eu creio que um pai ruim, na palavra do Senhor diz assim, que vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a seus filhos. Então até mesmo um pai ruim, ele pode ensinar coisas legais, ele pode dar bons presentes, ele pode se sacrificar pelo seu filho, ele pode fazer coisas que vão marcar a vida dele positivamente. Um pai muito ruim. E meu pai, ele faz todas essas coisas, ele me marca positivamente a vida inteira, ele me presenteia, ele se esforça por mim, ele sempre quer me levar mais longe. Mas eu acredito que o maior presente que meu pai pode dar é olhar para ele e saber: o meu pai é um cara íntegro. É olhar para ele e saber: o meu pai é um homem de Deus de verdade. É olhar muitos pastores e muitas pessoas e muitos pais que vivem uma vida de mentiras e saber que o meu pai não.
Para mim esse é o maior valor que eu poderia ter pelo meu pai, pois eu sei que tudo que ele é de verdade. Ele é íntegro, ele é aquilo que ele aparenta ser, ele é. Então para mim isso vale muito mais do que talvez o esforço que ele faz para me dar as coisas, ou para passar tempo comigo, ou palavras de afirmação. O que ele é vale muito mais para mim do que tudo isso. Então você que tem um filho, saiba que o que vai valer mais para o seu filho lá na frente, o que vai moldar o caráter dele, não é as coisas que você dá, não é talvez somente o tempo que você se esforça para estar com ele, mas é o caráter que você tem e você pode imprimir nele. Então fica essa palavra para os pais, esse agradecimento por você ser essa pessoa íntegra, que eu posso ter orgulho de dizer que é meu pai, e saber que tudo que você é para mim lá em casa, você é para fora e em todos os lugares. Você é íntegro. Amo você. Faz igual pro do cara. Então, só isso. Cara, o meu pai, eu tava conversando sobre isso com a minha amiga Beatriz e a minha amiga Carol. E eu cheguei à conclusão que o meu pai, ele é o cara que tem o caráter mais próximo ao caráter de Jesus. Que eu falei sobre isso na minha célula ontem. E eu quero ter o caráter de Jesus. E esse caráter é o exemplo que eu tenho aqui na Terra. É o caráter do meu pai. Eu posso se espelhar no meu pai. Eu amo você e às vezes eu não sei demonstrar isso. Eu sou meio ogra, meio... Eu sou a Fiona quando ela é ogra. Mas meu pai é muito carinhoso. Eu era um pouco assim, eu não sei o que aconteceu. Mas eu amo você, pai. Você é um exemplo de pai, de filho, principalmente de marido. E eu quero ter um caráter igual o seu. E como meu irmão disse, o que você é na nossa casa, você é aqui. Não tem diferença. O que vocês veem aqui é o que ele é em casa. Não muda em nada. Então vocês podem acreditar que se vocês estão debaixo da cobertura desse pastor, vocês estão no caminho certo. Não é porque eu sou filha, é porque eu vejo ele dentro de casa. Eu vejo ele quando ele está estressado, o quanto ele se controla, o quanto ele é guiado pelo Espírito. Então, por favor, galera, honrem ele. Eu amo meu pai e ele é maravilhoso. Abraço de família. Você resolveu falar, Pedro? Agora eu vou falar. Eu tava ali atrás, né, pensando, cara, o que eu vou falar pro meu pai? Porque, bicho, meu pai é o cara que eu não consigo explicar o que ele é. É um cara que sempre me apoia, saca? Eu posso fazer tudo, faço tudo errado, ele fala, não, você consegue. Ele tá sempre me apoiando. Eu busco assim, e quero buscar ser um espelho dele, porque sim, tem vários outros homens de Deus grandes e tal, mas eu quero ser igual ao meu pai. A determinação dele, o que ele é, o que ele busca ser, o que ele pretende ser, eu quero ter a mesma determinação que ele tem, a força, a garra que ele tem, a fome de Deus que ele tem. Eu quero ser o máximo semelhante a ele. Porque esquece daí. Meus irmãos, boa noite. Bom, eu, semelhante ao Douglas também, não tive também um bom exemplo do meu pai. Desde criança, tentar falar, muita briga, sempre maltratou minha mãe, meus irmãos. Foi bem complicado, sabe? Depois da adolescência que a gente conseguiu ainda ter um relacionamento assim um pouco melhor, mas foi bem difícil. Muitas separações entre a minha mãe e meu pai. A minha mãe tentou até onde ela pôde, até onde ela conseguiu.
Só que chegou uma hora que não deu para ela. E ela seguiu a vida dela. Foi morar em Portugal. A vida toda tentou suprir o que meu pai não foi presente em casa. Com isso, ela também não conseguiu ser. No que diz respeito a ser uma pessoa presente, uma mãe presente. Mas ela conseguiu cuidar da gente, trabalhando duro, sabe? Bom, mas não é do meu pai que eu quero falar. Assim como o Douglas também, depois que eu aceitei Jesus, consegui entender que a gente precisa liberar o perdão. Consegui liberar o perdão para meu pai. Algumas vezes consegui levar ele para a igreja também. Hoje meu pai, ele já não é mais vivo, ele já faleceu faz 6 anos. Então, eu sempre digo isso para minha esposa, que o máximo que eu consegui fazer também para ajudar, eu tentei fazer, ficar presente, tentar seguir o exemplo da minha mãe. Mas eu queria citar 3 pessoas que estão presentes aqui, que uma delas é o meu tio, Valdir. Tio, muito obrigado por o senhor ter me ajudado. No momento que eu achava que estava acabado para mim, sabe? É sério, tio. Quando o senhor me ajudou, eu achava que estava acabado. Achava que falava para que viver, sabe? Pensava, meus irmãos, eles vivem para festa, usam droga, sabe? Mulheres e tudo mais, e era isso que eu pensava. Eu falava, acho que esses caras são mais felizes que eu. Por que Deus, sabe? Por que eu tenho essa vida? Por que as coisas são assim? Então, sabe, irmãos, nessa época eu cheguei, pensava em até morrer, sabe? E Deus colocou meu tio na minha vida. Obrigado, sabe, tio, por ter me apoiado. E através do meu tio, que insistiu muito, sabe, por uma certa vez eu participar de um retiro. Todas as desculpas que eu poderia ter dado naquela ocasião, eu tentei dar, mas não deu para escapar, sabe? Meu tio, vamos. Falou, não, tio, eu trabalho, não, eu vou lá conversar com a sua gerente. Não, tio, não tem como, eu te empresto a moto. Não teve escapatória. E lá, sabe, tive encontro com Jesus, meu tio me ajudou. Então, sabe, irmãos, assim como o Douglas falou, se você não tem o seu pai presente, ou se seu pai foi ruim com você, ou se seu pai já não vive mais, assim como o meu, tudo isso não foi um bom exemplo de pai, e hoje já não vive mais também. Deus é o melhor dos pais, e Ele coloca as pessoas certas, no momento certo. Colocou meu tio que me ajudou. Hoje eu tenho um paizão, um pai de verdade, que é o mesmo pai da Tati, é o mesmo pai da Aline, é o mesmo pai da Thaís, também é o mesmo pai do Jean, que é o meu sogro, Edivaldo Tatu. Eu agradeço a Deus muito, sabe, irmãos? E esse paizão aqui agora também, que num momento muito difícil também da minha vida, me abraçou. Obrigado, pastor. Então, irmãos, na vida toda não tive um pai presente. Hoje ele não está mais vivo, mas em compensação hoje eu tenho 3, que é o meu tio, que é o meu sogro, que é o pastor, e que é Jesus por mim também. Obrigado. Pode abraçar. Acabou? Eu preciso de uma cadeira. Bom, hoje eu almocei com o meu pai biológico, mandei mensagem para ele, fiz conforme o protocolo. Mas eu quero falar da demonstração do amor de Deus na minha vida. Que meu pai sempre foi ausente, nós nunca tivemos muita amizade. Hoje, eu como mãe,
eu consegui superar isso melhor porque ele não teve, então, um exemplo, e ele não teve como passar isso para mim. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele coloca as pessoas na nossa vida no momento certo. Eu estava ali no fundo, eu falei com a Gabi de uma coisa muito legal que aconteceu comigo. É assim, quando eu conheci o pastor Jeder, meu pai, meu amigo, foi... Na minha vida, eu posso dizer que foi o melhor presente que eu tive. Exemplo como homem, como amigo. E assim, dentro da casa dele, ele me trata igual ele trata a Gabriele, igual ele trata o Juan. Eu me sinto filha dele. Não é o sangue, mas é o amor de Deus que faz com que eu me sinta assim, com que ele me trate assim. Eu não consigo explicar com muitas palavras, mas eu me sinto mesmo filha. Eu chego lá sem avisar, eu deito na cama, eu abro a geladeira. Coisas que eu não faço na casa do meu pai, biológico eu faço na casa do pastor. E assim, a coisa mais extraordinária que talvez ele não lembre que aconteceu na minha vida foi quando eu tive o Isaac. Ele foi lá me visitar e ele foi a primeira pessoa que trocou o Isaac, a primeira pessoa que pegou o Isaac. E a partir daquele momento eu sabia que ele também seria um grande exemplo para o Isaac. E eu quero agradecer você por tudo isso. E dizer muito obrigada porque o Senhor me ama. E dizer que Deus coloca esse amor nas nossas vidas. Hoje, por causa do pastor Jeder, eu consigo amar o meu pai de uma outra maneira, de uma outra forma. Porque realmente ele é um homem de Deus. E ele transmite isso pra gente. E a gente consegue transmitir isso para as pessoas. E outra pessoa também que está no meu coração, que esse ano nos tornamos mais próximos. Eu mando bom dia para ele todos os dias. Ele não tem WhatsApp. Mas todos os dias, por causa disso daqui, um dia eu estava com uma dificuldade. E eu mandei uma mensagem assim: ainda nada, imagino que você tem muitas coisas para fazer, fique tranquilo, pode ir embora, eu estou bem. E ele respondeu assim: a minha prioridade hoje é cuidar de você. E aquilo para mim, ele me abraçou, me beijou e falou: Érica, isso daqui é ser igreja. Eu tenho muitas coisas para fazer, sim, mas eu não posso ir embora e deixar você desse jeito. Ele largou o trabalho dele, ele largou as coisas. E eu lembro que aquela manhã, das 7h30 até o horário do almoço, ele ficou comigo. Se isso não é Deus, não tem explicação. Então, Rani, eu quero falar que eu te amo, que eu também te considero como um pai, viu? Quem mais, irmãos? É interessante como as pessoas justificam a própria vida por causa dos genitores, né? Que nem o Vanildo falou, sou assim, eu sou assado. O bom ou ruim, o culpado é o pai, a mãe, o pai principalmente, né? Meu pai foi um cara muito bom, assim, até o dia que ele deixou de ser bom e ficou ruim. Ele educava, ele batia de fio de ferro, esses trecos, tudo. Mas disso eu nunca guardei mágoa dele, nunca me ofendeu, porque é bem merecido. Pensa a pessoa traquina, né? Então merecia realmente. Às vezes que eu sofri pena física, foi merecido, e por isso que eu não sou contra a pena física. Essa semana,
O Juan fez um treco que, se ele tivesse perto de mim, eu não sei não se ele não tinha sofrido uma pena física. Mas falar de pena física, o Gério falando, né, que o Soco corria atrás dele com a cinta. Eu falei, fosse hoje, ele ia para a delegacia. E o Bonito ia para o conselho tutelar procurar outro pai, né? Porque é assim que a justiça quer fazer, né? Então, todas as vezes que meu pai me corrigiu, meu pai era um pastor, um homem de Deus. Mas sabe, irmãos, se nós não deixarmos Deus ser dono da nossa vida, em todo o tempo, a gente pode se perder depois de uma longa caminhada com Deus. E o meu pai se perdeu, né? Fez algumas coisas, se separou da minha mãe, casou de novo, separou de novo, casou de novo. E por muito tempo eu tive raiva dele, que eu achava que ele não tinha direito de fazer o que ele fazia, como de fato direito ele não tem. Não teve e não tem. Mas ele se perdeu. E eu quero pegar o exemplo dele ruim, para que eu não faça a mesma coisa. A gente não pode se folgar de achar que a gente já está bom, a gente já está no ponto, porque a gente pode cair. A palavra de Deus diz: conta você que está de pé, cuidado para não cair, né? Então meu pai caiu, e hoje eu falei com ele, eu tenho meu coração bem tranquilo, eu demoro muito para falar com ele, porque eu não sei o que falar com ele. Então eu liguei no Dia dos Pais. Como é que você diz Feliz Dia dos Pais para o cara que foi embora? Não é? Não é fácil? Não, é difícil. Mas eu liguei para ele estava bem tranquilo, feliz, rindo, conversou. Falou assim: filho, o pai ora todo dia por vocês, que eu quero que vocês fiquem bem, que eu quero que vocês sejam felizes, que eu quero que vocês sejam abençoados. Eu disse: amém, pai. Que o Senhor também continue cuidando da sua vida, e que a eternidade nos espera, e a gente vai se ver lá. Só Deus é que sabe como isso vai acontecer. Mas eu falei: Deus, que ele não perca a salvação dele. E um dia eu falei para ele que o que ele fez aqui nessa terra de bom, tudo que ele plantou na vida das pessoas, meu pai pastoreou muita gente. Meu pai teve uma época que ele tinha 12 igrejas sob a autoridade dele. Muita gente não acredita que ele está onde ele está. E uma vez eu disse para ele: pai, o que é teu? O teu galardão está lá no céu. Só que você precisa ir para lá para recebê-lo. E é muito difícil dizer isso para um pai que te ensinou o caminho da verdade, né? E eu nunca quis me casar com um pastor, porque não foi bom o resultado. Aí eu casei com um bêbado, né, Pinguço? Ex-Pinguço, Jesus, tem misericórdia. Pensa no cara que bebia, irmãos. Ele tomava uma garrafa de vodka por dia e dizia: eu não sou bêbado. A hora que eu quiser parar, eu paro. Desculpa, discurso de bêbado. Se um cara ou uma mulher disser para você assim: a hora que eu quiser parar, eu paro, é bêbado. Pode achar uma clínica que é dependente do álcool. Então eu casei. Você não, né? Então eu casei com um bêbado. E no final, irmãos, do casamento com o bêbado, eu achei que era melhor o pastor, não? Aí eu comecei a buscar em Deus a salvação do meu esposo. E um dia ele voltou. E tudo isso que o Juan e a Gabriele falaram aqui dele é uma verdade. Eu quero simplesmente reiterar o que eles disseram. O que ele é com vocês, ele é com a gente. E dá uma raiva, porque o que ele cobra de vocês, ele cobra da gente pior do que ele exige. No comprometimento, no compromisso, na santidade. Ele cobra de nós. Mas isso faz dele o melhor homem que se pode ter como esposo. E aqui vem uma responsabilidade muito grande para os pais. As vossas filhas vão buscar um homem igual a vocês, sendo vocês bom ou ruim. Se forem bons, buscarão homens bons. Se forem homens ruins, acharão homens parecidos com a ruindade que há em vós. Então, irmãos, isso é para pensar muito. Que ele é um cara bom. Meu Deus, Gabriele, minha filha, onde é que você vai fazer para arrumar um homem igual ao seu pai? Né? A gente precisa orar sobre isso, né, amor? Vai ficar difícil. Então aqui está um homem de Deus, um pai de primeira. De primeira. Eu busquei um que fosse diferente do meu. E no fim, tive que parar num que era igual ao meu, enquanto ele foi um homem de Deus. Porque enquanto meu pai foi um homem de Deus, ele foi um homem bom. Um homem correto, um homem de caráter, de princípios, era fiel a Deus. Eu vi muitas, não sei dizer quantas, milhares de vezes, meu pai orando, meu pai leu a Bíblia não sei quantas vezes ajoelhado,
como propósito dele com Deus. Eu não via meu pai mentir, não via meu pai enganar, não via meu pai deturpar, não via meu pai ser dono do alheio. Enquanto ele foi um homem de Deus, ele foi um espelho. E hoje eu tenho um homem de Deus que foi igual ao meu pai. Engraçado, né? Que o Senhor te fortaleça, que você fique firme assim, que você nunca perca o seu caminho, como pai, como homem de Deus, como esposo. Deixa eu me controlar para mim não chorar aqui. Bom, acho que todos já conhecem a minha história. E quem não conhece, eu fui criada pela minha mãe somente. Hoje eu conheço meu pai, só que acho que desde os 4 anos, 5 anos mais ou menos, ele rompeu com a minha mãe e deixou a casa. Então eu fui criada só com a minha mãe. Ela trabalhava em 2 empregos. Trabalhava igual a Ari Artuzzi, 24 horas por dia, inclusive à noite. E ela lutou muito para criar eu e os meus 2 irmãos. Então, por muito tempo, no Dia dos Pais, eu dava parabéns para ela. Só que eu descobri que isso é errado. Eu descobri que isso é errado. Falar assim, minha mãe é o meu pai e minha mãe. Não. Eu creio que tem um lugar no nosso coração que só a mãe pode suprir. E tem um lugar no nosso coração que só o nosso pai pode suprir. Não tem como. E Deus foi tão bondoso comigo que Ele colocou o pastor para suprir o lugar que eu precisava do meu pai. Hoje eu almocei também com meu pai, igual a Érica fez. Dei um abraço nele. Meu pai já pediu perdão para mim, eu também perdoei ele, pedi perdão. Só que nós sabemos que não é a mesma coisa. É difícil voltar àquela relação de pai e filho. Então, sim, eu fui, almocei com ele, abracei ele. Só que nessa noite eu queria honrar você, pastor. Você tem sido um paizão para mim. Deus foi muito bondoso comigo, porque foi no mesmo ano, em 2012, que eu perdi a minha mãe. Eu estava passando, você assim conta para mim que você estava dentro do seu carro e eu com a minha mochilinha passei por você. E Deus naquele mesmo momento falou com você, né? Cuida da Jana. E você foi atrás de mim. E você tem me tornado uma pessoa melhor em Deus. Você é um referencial de pai para mim também. Eu quero honrar a sua vida. E te desejar um feliz Dia dos Pais. Então, eu preciso falar, né? Não podia deixar de falar, porque todo ano eu mando para o pastor Jéder a mesma mensagem. acho que eu podia só copiar e colar, né? Mas não é bem assim, não. Eu sempre falo, eu tenho coisas novas para dizer para ele. Ele sabe que eu sempre digo coisas novas, porque ele realmente é meu paizão mesmo. Eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. Faz tempo, hein, gente? E aí, o meu pai... Gente, as coisas que as pessoas falam do meu pai, até hoje, a única coisa mais estranha que eu ouvi falar do meu pai é que ele era um homem teimoso. Mas eu não encontrei ninguém para dar os defeitos do meu pai. E nem a minha mãe, que era a esposa.
ela ficou viúva muito cedo, né? Ela conviveu com ele também nem tantos anos assim, mas ela foi uma mulher apaixonada e o meu pai era fascinante. E eu sempre procuro com as pessoas saber sobre o meu pai, como ele era, o que ele fazia. Então, cada vez que alguém conta uma novidade do meu pai, né? Eu tenho um tio que é gêmeos com o meu pai, e ele conta assim para mim algumas coisas do meu pai, coisas do tipo de tirar a camisa no dia do frio. Minha mãe disse que ele chegava no dia de frio, assim, aquele frio horroroso. Um dia ele chegou sem camisa, sem a camisa, nuda aqui para cima, e ele falava assim, e ela falou: o que você está fazendo nesse frio? Disse que já estava geando, era noite. E ele falou assim: é que eu encontrei ali uma pessoa, um andarilho, ele não tinha nada, ele estava sem nada, e eu dei o meu casaco, a melhor, minha mãe fala, a melhor japona que ele tinha, né? Aquela jaqueta, e ele dava. Então ele era uma pessoa assim muito, muito, muito incrível mesmo, meu pai. E eu ficava imaginando, quando eu cresci, como eu ia conviver sem meu pai, porque eu lembro de tudo, assim, das coisas que meu pai fazia comigo. As pessoas acham que eu não lembro, mas eu me lembro, assim, do meu pai me fazendo carinho, me carregando. Como também me lembro muito do velório do meu pai, da cor do caixão, da roupa que ele estava, tudo eu me lembro. Mas eu procuro guardar as lembranças boas, né, as coisas maravilhosas que ele era para mim. E de uns 15 anos para cá, né, pastor, acho que mais ou menos, nós começamos a conviver, eu com o pastor Jéder, porque nós já nos conhecíamos desde a infância, né? Ele estava no meu aniversário de 15 anos, né? Tudo bem que ele de sapo, né? Que eu não convidei ele, mas ele foi, né? Tudo bem. E nós nunca tivemos assim um convívio mesmo na nossa adolescência, a não ser assim de se ver, as nossas famílias, o pessoal se conhecia das igrejas e tal. Mas quando eu conheci o pastor Jéder, depois, há 15 anos atrás, reencontrei com ele, eu vi nele, eu fiquei muito assustada, porque ele chegou e falou: você não me conhece e tal, e eu quero dizer para você que eu estou vindo para cá com meu pai e tal. E eu falei: meu Deus, esse cara tá louco. Quem é esse cara? Meu Deus, que ele era terrível. Esse cara tá achando que ele é pastor, mais um, né, para se chamar de pastor. Mas com o tempo eu comecei a entender quem ele era realmente e o homem íntegro que ele se tornou. Porque quem conheceu ele, como eu conheci, jamais ia imaginar que Deus pudesse fazer tão grande milagre, né? E eu fico assim muito honrada. E é tão estranho, parece assim jargão, parece uma coisa assim estranha de falar mesmo. Quando eu digo para ele, um dia ele até riu, né? Porque ele se sente muito meu irmão, assim. Não é essa coisa muito de pai, ele se sente meu irmão, né? A gente tem esse convívio de irmão. Mas quando eu contei para ele que eu tinha as expectativas que eu tinha com meu pai, de convívio, de afeto, de amor, é exatamente o que eu tenho com ele, o que ele tem comigo. É exatamente isso. Então, nós temos praticamente a mesma idade, né? Ele é mais velho. Ufa. Até que enfim, alguém mais velho que eu, um pouquinho mais velho que eu. Mas eu me sinto realmente assim, filha, de verdade. Eu posso verdadeiramente dizer, às vezes as pessoas falam assim: porque ele é seu pastor, você tem que honrar. Eu não me sinto nem um pouco obrigada em honrá-los, em honrar meu pastor e a minha pastora. Mas eu tenho assim o afeto dele, aquela coisa assim, na hora que você mais precisa, você não pensa em outra pessoa, pensa nele, né? Eu sei que a hora que eu precisar, eu posso, né? O meu irmão não foi meu pai quando eu era pequena. Ele é maravilhoso, eu sou apaixonado pelo meu irmão. Mas ele não conseguiu ser um pai, ele casou com 18 anos. Ele foi ser pai lá na família dele. E ele não conseguiu ser pai, suprir isso para mim. Mas esse homem supriu realmente. Ele supre a ausência do meu pai. E ele supre exatamente como eu imaginava que meu pai seria. Eu não tenho falta, eu sinto falta do meu pai de estar com ele, de abraçar ele, sinto. Mas assim,
saber que Ele vai estar comigo em todos os momentos que eu precisar, como já esteve, nos piores e nos melhores. Na minha família, na família do meu esposo, todo mundo tem essa referência. Nos piores e às vezes eu fico chateada porque a minha família não está toda aqui, mas na hora que precisa, na hora do vamos ver mesmo, é Ele que vai lá acudir e dar um jeito, né? E eu fico muito feliz com isso. Eu quero dizer exatamente isso que aquelas pessoas que não têm pai vieram aqui e falaram, né? Que não se preocupe, nós temos o melhor pai de todos, que é o nosso papai. E Ele supre para nós, supre todas as nossas necessidades. Com essa pessoa aqui, né? Que a gente pode chamar de pai. Amém? Boa noite, irmãos. Tem que começar bem crente, né? Eu fiquei bastante pensativo porque hoje, especificamente, não é uma data assim que eu sempre tive nunca primei muito por essa data, assim, é Dia dos Pais. Eu vou acordar cedo, fazer um café da manhã pro meu pai. E para com isso, pastora. Porque quem me conhece, quem conhece minha família, sabe que a gente não é uma família muito pegajosa, assim, não é de dar abraço, não é de dar bom dia, boa noite, nem nada do tipo. Mas quando eu vim pra cá, 4 anos, eu sei que eu sempre fui muito bem acolhido por essa igreja aqui. Eu lembro de momentos que a igreja me abraçou e me acolheu. E por vezes eu me sentia envergonhado de não reconhecer a família maravilhosa que eu tenho. Que de fato eu tenho uma família muito maravilhosa. Uma mãe que ora por mim, que chora por mim, que nem condenada, tadinha. Eu viajei e a bichinha chorava todo dia por mim. E meu pai é um pouquinho mais secão e tudo mais, e não chora. Mas é um cara que se preocupa o tempo todo. E isso sempre foi um erro meu, foi um pecado meu de não reconhecer isso e de não honrar da maneira que eles mereciam. Talvez às vezes eu julgava por eles não estar aqui comigo, por eles não me entenderem, por às vezes eles, na minha cabeça, fazerem coisas erradas porque eu não era igual aos meus irmãos e tudo mais. Eu sempre tive essa neura, mas hoje eu vejo que isso é um erro. Eu tenho que honrar meus pais por tudo aquilo que eles já são e que sempre vão ser na minha vida. Não importa o que aconteça, eu sei que eles vão estar ali por mim. Que nem eu tenho uma segunda família, cara, quem me conhece sabe o quão eu amo a família martimiana, assim. Eu tenho uma outra mãe que pega as orelhas aqui atrás. Nossa, meu Deus, ontem eu nunca levei um rala tão grande assim, eu não lembro. Eu tava bufando, de verdade. Olha, você quase correu daqui. Quase. Que é totalmente o avesso. Eu tenho um pai, o meu pai mesmo é um cara mais secão, mas eu sei que o pastor Géder não, é que nem eu, ele chora, ele abraça. E minha mãe, ela é o contrário da Silmara também, é bem carinhosa. A Silmara tal, bate mesmo. Mas é engraçado como Deus é maravilhoso comigo e como eu tenho que reconhecer isso na minha vida e que a gente não reconhece. Pessoas que passam por nossa vida e a gente não dá o devido valor. E para de dar risada. E eu tenho que dar valor a isso, eu tenho que dar valor à minha família, aqueles que estão lá em casa, que às vezes não são da maneira que eu queria que eles fossem, da maneira que eu queria que eles agissem, e não são, mas tenho que dar valor a eles, assim como eu dou àquelas pessoas que estão ao meu lado, que às vezes na minha cabeça, cuidam mais de mim do que lá em casa. Não é verdade. É um cuidado diferente, é um amor diferente. E eu tenho que saber reconhecer isso, eu tenho que honrar meu pai aqui hoje, nessa data. Mesmo ninguém conhecendo, acho que só o Raniel conhece. E saber que ele é um homem maravilhoso. Tem seus defeitos, tem suas falhas. Tem os seus pecados diários, mas tem seus leões que ele vence por mim. E já venceu. Eu tenho que honrar ele. Então, através desse vídeo, através de vocês, eu queria agradecer meu pai por tudo que ele fez por mim. E se ele não está aqui hoje, amém. Eu sei que ele está em casa e ele... Amém também. Mas se ele não tiver, eu tenho que honrar ele de qualquer jeito. Da maneira que ele for, eu tenho que honrar meu pai. Com os defeitos deles, eu tenho que honrar ele. E para de chorar. Então, só obrigado ao meu pai, ao meu segundo pai também, o pastor Géder. O meu outro pai tem cabelo, tá? O pastor Géder não tem cabelo. Mas eu amo eles igualmente. E eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que... Ontem mesmo teve uma palavra no GF que mexeu muito comigo, que falavam sobre os falsos pastores. E lá naquele GF eu falei, gente, é tão palpável, é tão visível a gente fala e dar exemplos de falsos pastores, falsos profetas que estão aqui nesse mundo, que vivem por aí, que vendem vassouras por aí, que vendem travesseiros. É tão fácil, é tão difícil
a ver pessoas como um homem íntegro, como o pastor Jeder. É tão difícil. É tão difícil eu chegar num amigo meu e falar assim, cara, eu conheço alguém que é íntegro, que é alguém que parece mesmo com aquele Jesus que viveu nessa terra, que foi íntegro. Eu conheço alguém assim, é difícil, mas ele é real e ele está aqui. Ele é o pastor Jeder, ele tem suas falhas e ele tem seus defeitos. E eu que convivo um pouquinho mais, eu sei que ele também tem as suas iras diárias, mas é normal, ele é um ser humano, mas ele é alguém que tenta se parecer com Deus. Então nós como igreja, cara, tem que bater no peito, e eu bato no peito e me orgulho de dizer que o pastor Jeder é um paizão para mim, é o meu pastor para hoje e para sempre, que eu não largo não.